Como família, temos de levar este lema a casa, às nossas casas. Excelentíssimo e reverendíssimo Padre Evaristo Necatela, Vigário-Geral de Cachito, Excelentíssimo e reverendíssimo Padre Cristóvão Salazar, assistente espiritual da Comissão Diocesana da Família, Excelentíssimos e reverendíssimos senhores Padres João Adão e Cláudio, caríssimo Dr. Dangala, coordenador da Comissão Diocesana da Família de Cachito, caríssimos membros da Comissão Diocesana da Família, caríssimos irmãos das igrejas e irmãs, caríssimas autoridades, caríssimos catequistas e líderes dos vários movimentos da nossa diocese, caríssimas famílias da diocese de Cachito, caros irmãos e irmãs em Cristo, estamos no fim do Evangelho de Mateus. Os 11 discípulos fazem o caminho até a Galileia, onde Jesus começou a sua missão. Em Mateus, o ministério público de Jesus começa e termina na Galileia, terra dos pagãos, pessoas desprezadas pelos judeus. Chegados a Galileia, o Senhor ressuscitado revela-lhes que recebeu a realeza sobre o mundo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. O trecho do Evangelho que lemos, o último capítulo do Evangelho de Mateus, fala-nos do fim da missão terrena de Jesus. E ao concluir-se a missão de Jesus na terra, começa imediatamente a missão da Igreja. Jesus dá aos seus discípulos a missão de fazerem discípulos em todas as nações. E diz: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que eu vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Os discípulos de Jesus não só recebem o mandato de continuar a missão do Mestre, mas também a garantia da sua presença e do seu auxílio. Portanto, a subida para o Pai não significava um abandono dos discípulos à sua sorte. O Senhor garantiu estar sempre com eles, mas de um outro modo, isto é, através do seu Espírito Santo. O lugar de encontro significa que os apóstolos, seguindo o seu Mestre, vão começar a proclamação do Evangelho, precisamente no lugar onde Jesus começou a sua vida pública, na Galileia. Interessante é notarmos, diz-nos o texto, que alguns ainda duvidavam, pois não esperavam que Jesus morresse na cruz e foram totalmente surpreendidos pela sua ressurreição. Jesus responde à dúvida e perplexidade dos seus discípulos, encarregando-os de continuar a sua missão. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Mestre usa o imperativo, enviando-os a fazer discípulos e a pregar o Evangelho, ensinar tudo quanto Ele mandou. Esta é a missão da Igreja por todo o mundo. E toda missão que tem como objetivo de cumprir os propósitos de Deus gira à volta da palavra enviado. Tornar-se discípulo de Jesus pelo batismo é tornar-se um enviado. Por isso o cristão, o batizado, é um enviado. Deve sentir-se um enviado e agir como um enviado. A missão não é pessoal, não é nossa. Ninguém se atribui a si próprio a missão, como vemos nos dias de hoje. Dorme e acorda profeta, apóstolo, pastor e por aí adiante. Não, esta é missão pessoal, não é aquela dada por Cristo. A missão deve expressar a pessoa de Deus, refletir a obra de Deus, realizar os objetivos de Deus. A missão deve inspirar-se em Deus. Portanto, a missão deve ser uma missão de amor. Lemos na carta de São Paulo aos Efésios:
Foi ele também que a uns constituiu apóstolos. Foi ele. Não é cada um por si. Dorme, depois acorda, já sou profeta, já sou pastor, já sou isso e aquilo. E nós seguimos. Muitos irmãos seguem, distraídos. Esses irmãos são distraídos. Por quem faz apóstolos, quem constitui apóstolos, doutores, é o Senhor. Que por via de sucessão, temos o Papa, temos os apóstolos. Hoje é o colégio dos bispos, dos pastores da igreja. Hoje, o colégio dos bispos. Não há mais aqui aldrabice, pastor, profeta. Isso já não existe mais. Já não existe. Então, caríssimos irmãos, não nos distraiamos, não nos deixemos distrair, nem desviar. Portanto, repito, foi ele também que a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos cristãos em ordem ao trabalho do ministério e à edificação do corpo de Cristo. Que ministério? A missão que ouvimos que Jesus dá aos seus discípulos. Até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo na sua plenitude. Assim, já não somos crianças inconstantes, levadas ao sabor de todos os ventos de doutrina, à mercê da maldade dos homens, da astúcia com que induzem ao erro. Já não somos crianças inconstantes, que nos deixamos levar por qualquer vento, não, por qualquer doutrina, não. Pelo contrário, praticando a verdade na caridade, cresceremos em tudo para Cristo, que é a cabeça. Muitas situações, caríssimos irmãos e irmãs, acontecem hoje na nossa sociedade e nas nossas famílias, porque existem muitos homens e mulheres não enviados por Cristo, com doutrinas falsas, que levam a erros e ao cometimento de ações contrárias aos ensinamentos de Cristo. Entre as tarefas da missão da Igreja, aquela missão dada por Jesus, está aquela de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sacramento do encontro com as três pessoas divinas. Quais são as três pessoas divinas? Quais são as três pessoas da Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o sacramento do batismo permite-nos o encontro com estas três pessoas. Permite também o encontro com os santos e com a comunidade eclesial, com a Igreja. Através do batismo, somos gradualmente libertados do nosso caráter pecaminoso e progressivamente transformados em filhos e filhas de Deus. No dia do batismo, os pais assumem o compromisso de educar os filhos na fé cristã, de libertar os filhos daqueles atos ou ações que não venham de Deus, que não sejam de amor, que vão contra os ensinamentos de Cristo. Os pais assumem o compromisso de educar os filhos na fé cristã. Hoje podemos interrogar-nos: seus pais respeitam este compromisso? Seus pais se lembram deste compromisso que assumem diante de Deus, diante do ministro e diante da Igreja? Será que os pais ainda educam os seus filhos na fé cristã? Repito, será que os pais ainda educam os seus filhos na fé cristã? Deus está a escutar-vos. Deus está a escutar-vos. Está a escutar-nos a todos. Ainda educam os filhos nos valores cristãos? Deus está a escutar. Talvez muitos pais devam bater no peito porque não cumprem ou não respeitam os seus compromissos. Não assumem a sua missão de pastores da família. E então os filhos crescem sem valores, incapazes de respeitar Deus e os homens. E o pior é que também a sociedade não prepara um ambiente favorável ao crescimento sadio e harmonioso das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Pois quando um pai de família, quando uma mãe de família não tem um emprego, não tem um trabalho estável e um salário justo, não se pode esperar que esse pai, que essa mãe cumpra cabalmente as suas responsabilidades para com os seus filhos, para com a sua família. Alguma coisa vai falhar. E então
perde-se o controle dos filhos. E todos pagamos caro por isso. Assistimos impávidos e, claro, temerosos, com medo, ao crescimento do crime organizado, da delinquência, até aquela infantil e adolescente, meninos e meninas metidos em gangues que assaltam residências, que assaltam casas, que roubam, que usam de violência, batem-se com katanas, com cacos de garrafa. E os mais velhos ficam a assistir. Os mais velhos ficam a assistir. Assistimos ao crescimento da violência na nossa sociedade, infelizmente. As drogas e o álcool estão a destruir a nossa juventude, estão a destruir o nosso futuro. O futuro de Angola está altamente comprometido. Assistimos a acusações de tráfico de droga e até com possíveis provas, mas ninguém mexe um dedo para levar ao tribunal os visados. E sabemos que a droga e o álcool, infelizmente em Angola, parece que temos mais fábricas de álcool do que de comida. Há mais álcool do que comida. Então sabemos que a droga e o álcool, além de destruir as famílias, são incentivos à delinquência, ao crime e à violência. Coabitamos com esses males no dia a dia, sem que haja um fim à vista ou a tomada de medidas sérias e eficientes para se pôr fim a isso. Porque até aqueles que supunhamos ou aos quais foi dada a responsabilidade de proteger os cidadãos, ou estão de mãos dadas com esses males, com esses delinquentes, ou estão despojados de meios, de treino e de formação suficientes para fazer frente a isso. E as famílias sofrem. Mas elas não devem ficar a olhar para o céu, como escutamos na primeira leitura: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Não fiquemos a olhar para o céu. Devemos agir para transformarmos as nossas famílias em espaços de Deus, espaços de amor e escola de valores. As famílias não devem cruzar os braços ou olhar indiferente ao que acontece. Cada família deve procurar erguer-se e, em conjunto com a igreja e com a escola, assumir as suas responsabilidades. Com a igreja e com o Estado, a escola, assumir as suas responsabilidades. Devem unir forças e fazer um trabalho conjunto de sanar esses males do seu seio. Que os pais inculquem nos filhos, a partir de tenra idade, aqueles valores do cristianismo que lhes permita crescer como homens e mulheres de bem. Que ninguém permita que a sua família seja fonte de instabilidade social. Que ninguém permita, que nenhuma família permita que os seus membros sejam fontes de instabilidade social, sejam fontes de delinquência, fontes de violência, de crime, de mortes. E nós temos informações que algumas mães, quando se apercebem que os seus filhos foram presos porque são delinquentes, porque são bandidos, vão e pagam os agentes da polícia ou os agentes do Ministério Público para soltar os seus filhos. Você já cometeu o crime, já não foi uma boa educadora, já não foi um bom educador como pai e ainda vai piorar a situação. Porque ao pagar o agente da polícia, ao pagar o agente do Ministério Público, vão soltar aquele delinquente. E aquele delinquente vai pensar que a vida é mesmo assim. Vai continuar a fazer mal. É um pecado diante de Deus. As mamás que fazem isso, é um pecado diante de Deus. Deixai que a polícia faça o seu trabalho. Que corrija os delinquentes. Que corrija aqueles que fizeram mal. Deixai. Se o seu filho fez mal, deixa-o aguentar as consequências do seu mal. Você, pai, falhou na sua missão. Você, mãe, falhou na sua missão. Também há informações segundo as quais os agentes do Ministério Público soltam os delinquentes presos a troco de dinheiro, a corrupção, ou por laços familiares. Isso é muito mau. Pois com essas más ações prolongam e alimentam a delinquência e o crime organizado. Isso gera o sentimento de impunidade e, como consequência, assistimos aos julgamentos por mãos próprias. Sim, ao julgamento por mãos próprias. Caríssimas famílias, a educação dos filhos deve começar em idade muito jovem
a chamada tenra idade, e não quando já estão crescidos. E a boa educação passa pelo exemplo dos pais. Sim, muitos filhos são violentos porque os pais também são violentos. Muitos filhos mentem porque os pais também mentem. Quando você, pai ou mãe, alguém vem bater a porta de casa e você diz, vai dizer que eu não estou. Você está a ensinar o filho a ser mentiroso. Está a ensinar o filho a ser mentiroso. Quando o filho escuta pelos colegas de escola, pelos pais dos colegas que tiveram de pagar ao pai que é diretor para que eles fossem matriculados, você está a ensinar o filho também a roubar, a ser corrupto. Não sejamos maus modelos para os nossos filhos. Pois, como digo, a boa educação passa pelo exemplo dos pais. Os pais são também comunicadores e devem comunicar sempre a verdade. Devem comunicar sempre, devem testemunhar sempre uma vida honesta, sincera. E devem exercer esta missão, seguindo a mensagem do Papa Francisco, de coração a coração. O pai, a mãe, deve falar ao filho ou à filha ao coração. Falar ao coração do filho. Tocar o filho ou a filha, falando-lhe ao coração. De coração a coração, diz o Papa. Como primeiros educadores da família, devem saber transmitir aos filhos, pelo exemplo, o amor, o carinho, o respeito, a obediência, a humildade, o espírito de trabalho, etc. Em muitas famílias, o filho nunca viu o pai a fazer um gesto de carinho para a mãe. Nunca viu a mãe também a fazer um gesto de carinho para o pai. O pai acorda de manhã, vai a correr para o trabalho, nem diz bom dia à mãe. Nem a mãe também diz bom dia ao pai, nem aos filhos. É em casa que os filhos devem aprender a amar. É em casa, com o exemplo dos pais. Por isso os pais são pastores de família, são luz, são sal para as suas famílias. Devem ajudar os filhos a crescer no bem. Se a criança não aprender com os pais ou adultos estes valores, não saberá vivê-los quando for adulto ou adulta. Ninguém dá o que não tem, só roubando. E estes valores não se podem roubar. Ou temos ou não temos. Ou aprendemos ou não aprendemos. Pois assim como os delinquentes, os violentos e criminosos, também os corruptos saem das nossas famílias. Sim, nós falamos muito contra os corruptos, mas de onde saem os corruptos? Das famílias, das nossas famílias. Quando os pais não exercem devidamente a sua missão de pastores. E quando a família falha como escola de valores, quem mais sofre, além da sociedade toda, são as crianças. Essas são vítimas de todo tipo de abuso pela sua natural fragilidade, desde aquele sexual, abuso sexual, passando pela violência. Sim, violência, porque algumas crianças, infelizmente, na nossa sociedade, são acusadas de feiticeiras. Não é? Eu já disse aqui uma vez, as crianças são acusadas de feiticeiras. Nunca vão dizer a um general que é feiticeiro. Já viram isso? Ou a um comandante de polícia que este é feiticeiro. Não. Vão dizer à criança é feiticeira por causa da sua fragilidade, porque não se pode defender. E já ouvimos também que muitos pais fazem isso quando não podem cuidar das crianças. Assim, ao menos, ou a igreja ou o Estado vai encarregar-se delas. Acusam-nas de feiticeiras. Isso é violência e Deus vê. Crianças expostas também à exploração do trabalho infantil, chegando mesmo à morte. Muitas morrem, como escutamos nos últimos dias. Crianças que são degoladas por gente malvada, por gente, filhas do gente que só pode vir do diabo, só pode vir do demônio. A isso juntamos a falta de escolaridade. Muitas crianças não estão na escola, não estão inscritas nas escolas, não estudam. E são muitas em Angola. Juntamos também a fome e a falta de assistência médica e medicamentosa que leva à morte muitas crianças. Na missão dos pais como educadores e pastores de família, deve-se ter em conta também a educação dos adolescentes e jovens para o compromisso matrimonial. Sim, pouco se fala nisso,
nem mesmo nos órgãos de informação isso vem veiculado. Mas sabemos que há muitos divórcios de jovens acabados de se casar, pois muitos, levados pela ilusão da vida a dois, sem a devida preparação e discernimento, acabam desiludidos e arrependidos e buscam logo o divórcio, mesmo antes de completarem um ano de vida matrimonial. Não buscam o conselho dos mais velhos, não buscam o conselho dos padrinhos, das testemunhas, vão logo buscar o divórcio. Muito triste. Isso quer dizer que as famílias também estão a falhar nesta missão de preparar os filhos para a constituição de um lar, de uma família. O filho deixará o pai e a mãe para se unir à sua esposa e os dois serão um só. Esta também é a missão da família, também é a missão da igreja, ajudar os filhos a constituírem o seu lar, a sua família. É preciso saber que não basta o dinheiro, nem também basta a beleza. Há valores a ter em conta e que hoje, infelizmente, são secundarizados ou mesmo desvalorizados. E então assistimos ao aumento assustador dos pedidos de divórcio. Neste caminhar, caríssimos irmãos e irmãs, não teremos famílias bem estruturadas e estáveis para garantir o futuro do país. Infelizmente, esta não é uma preocupação que consta da agenda dos políticos, porque só se pensa no homem e na mulher angolanos como número para o voto. Caros irmãos e irmãs, na missão dos pais como pastores das famílias, não estáis sozinhos, o Senhor está convosco. Ele não vos abandona, pois aquilo que fora anunciado antes, no início do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, citando Isaías, o nascimento do Emanuel, que quer dizer Deus conosco, do capítulo 7 do livro do profeta Isaías, versículo 14, vai agora cumprir-se definitivamente em virtude da morte e ressurreição de Jesus. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. O Senhor está sempre conosco, nos bons e nos maus momentos, nas alegrias e nas tristezas da família. O Senhor está sempre conosco. Este é o Senhor Todo-Poderoso, como Ele mesmo afirma no início do Evangelho de hoje. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Se Ele é o Todo-Poderoso, de quem podemos nós ter medo? De quem podemos ter medo? Confiemos, caríssimos irmãos e irmãs, as nossas famílias ao Senhor Todo-Poderoso, para que nelas reine o seu amor, a sua paz e a sua alegria. Se nas nossas famílias reinar a alegria, o amor e a paz de Cristo, então também na nossa sociedade reinará a paz. Sabemos que a paz só pode vir de um coração que está em paz, ou um coração que tem paz. Assim, se entre os membros das famílias reinar a paz, também a sociedade estará em paz. A violência que vemos nas ruas, nos bairros, nos locais de serviço, nas estradas, é sinal de que nas nossas famílias não há paz. Até nas estradas há muita violência. É só vermos os acidentes, porque queremos ser o primeiro, mesmo não tendo prioridade, porque muitos não passaram nas escolas de condução, e se passaram, compraram as cartas, não sabem conduzir, não conhecem os sinais. Então, há muita violência nas estradas, muita violência. E isto é sinal de que nas nossas famílias também não há paz. Pois a paz começa em casa, a paz começa no coração dos homens e mulheres dentro das famílias. E é missão do cristão ser instrumento de paz na família e na sociedade. Celebramos hoje a solenidade da ascensão do Senhor Jesus Cristo, cabeça da Igreja, sobe para junto de seu Pai. A ascensão do Senhor ao céu significa a união da natureza humana àquela divina na glória. Cristo, cabeça do corpo, que somos nós, a Igreja, introduz a nossa natureza humana na glória de Deus Pai.
Jesus já foi elevado ao mais alto dos céus e, contudo, continua a sofrer na terra por meio das tribulações que nós, membros do seu corpo, experimentamos. Como falamos, os jovens, os adolescentes, as crianças que ainda sofrem tanto. E também os mais velhos, os avós, que também sofrem na nossa sociedade. Portanto, por isso Jesus diz, mostrando que somos do seu corpo, nós batizados pertencemos ao corpo de Cristo e encontramos o testemunho do mesmo Cristo que diz a Saulo, quando perseguia os cristãos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não diz, por que persegues os cristãos? Por que persegues os meus discípulos? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque os cristãos são o corpo de Cristo. Em outra passagem diz, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Tudo o que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fazeis. Portanto, Jesus identifica-se conosco, nós que somos o seu corpo. O que acontece a nós, como membros do seu corpo, acontece a Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja também celebra hoje o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O lema da mensagem do Papa Francisco para este ano é falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Precisamos de ler e de partilhar esta mensagem. Nós distribuímos esta mensagem aos missionários. E os missionários devem distribuir esta mensagem a todos os fiéis, a todos os cristãos, para que possamos refletir nos grupos e também em família. É uma mensagem dirigida aos comunicadores, mas também ela é importante para as famílias, já que os pais de família, as mães de família, também são comunicadores. Sabemos que nas famílias também há necessidade de se falar a verdade com amor. Também há necessidade de acolhimento recíproco. Também há necessidade de compreensão. Também há necessidade do milagre do encontro que nos faz olhar uns para os outros com compaixão, acolhendo as fragilidades recíprocas com respeito, em vez de julgar a partir dos boatos, semeando discórdia e divisão, diz o Papa na sua mensagem. Sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que muitas situações tristes e negativas acontecem na família, na sociedade e mesmo na igreja, porque nem sempre há uma comunicação sincera, há uma comunicação aberta, há uma comunicação franca. Por isso o Papa Francisco propõe uma comunicação de coração e de braços abertos. E continua ainda o Papa, todos somos chamados a procurar a verdade e a dizê-la, fazendo-o com amor. De modo particular, nós cristãos somos exortados a guardar continuamente a língua do mal, pois com ela, com a língua, como ensina a Escritura, podemos bem dizer o Senhor e amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da nossa boca, continua o Papa, não deveriam sair palavras más, mas apenas a que for boa, que edifique sempre que necessário, para que seja uma graça para aqueles que a escutam. Da nossa boca devem sair sempre palavras de bem, palavras que edifiquem, palavras que façam crescer no bem. É interessante. E as crianças aprendem, estão a falar muitas vezes mal também com os pais. As palavras de ofensa aprendem com os pais, infelizmente. As faltas de respeito, a violência, as crianças aprendem com os pais. E dizem os psicólogos que as crianças tendem a repetir, tendem a refazer aquilo por qual elas passam, aquilo que elas aprendem. Então devemos fazer atenção ao nosso falar, à nossa linguagem diante das crianças. Disse que até a criança, mesmo no ventre da mãe, escuta. Interessante. Lançando um olhar sobre a realidade atual do nosso mundo, mergulhado em várias situações de guerra, violências,
conflitos e mortes, o Papa convida os comunicadores a fazerem o uso de uma linguagem que promova a paz. Diz o Papa, como cristãos, sabemos que é precisamente na conversão do coração que se decide o destino da paz, pois o vírus da guerra provém do íntimo do coração do homem. É o que eu dizia antes. É de um coração que tem paz, é de um coração em paz que nasce a paz. Do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. É um esforço que é exigido a todos e a cada um de nós, mas faz apelo de modo particular ao sentido de responsabilidade dos agentes da comunicação, a fim de realizarem a própria profissão como uma missão, conclui o Papa Francisco. Rezemos pelos comunicadores, rezemos pelos pais que são comunicadores e rezemos também de maneira particular pelos nossos irmãos que trabalham nos órgãos de comunicação social, que trabalham as informações, que nos fazem chegar tudo aquilo que nós precisamos para conhecermos o que acontece no mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos também pelas nossas famílias, para que elas sejam de fato igrejas domésticas, para que elas sejam lugares onde os filhos aprendam a amar a Deus e ao próximo, aprendam a rezar e a escutar a palavra de Deus, aprendam a trabalhar, aprendam a respeitar o bem alheio e aquilo que é de todos, assim seja. Santa Ana, rogai por nós. Santa Ana,